Bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bem pessoal, é mais um vídeo daquele nosso quadro respondendo a perguntas que vocês me fizeram sobre Creation of the Elite lá no nosso Instagram. Se você não acompanha, tá? Nos acompanhe lá no Instagram, porque além de você ficar muito bem informado sobre o mundo de Creation of the Elite, você também vai poder participar de quadros aqui do canal, tá? Então todo mês eu solto lá algumas caixas de perguntas, vocês podem fazer qualquer pergunta ou mandar teorias ou até sugestões de vídeos, tá? Alguns vídeos aqui que eu trouxe sobre Creation of the Elite nas últimas semanas foram sugestões de vocês lá no Instagram, tá? Então muito obrigado por essa interação e muito obrigado por você que está acompanhando o canal, seja por Creation of the Elite ou seja por outras obras que eu trago aqui no canal, tá? Muito obrigado de coração. O canal esses últimos meses teve uma retenção ótima aqui pra mim, tá? Mas enfim, bora parar de enrolação e bora começar aqui com a primeira pergunta, que foi do Kian. E bem, o Kian fez a seguinte pergunta: e que nós teria alguma chance com o nosso protagonista? Sim, ela tem sim alguma chance, tá? Porém eu tô achando que a chance que ela poderia ter tá diminuindo cada vez mais, pelo jeito que o autor tá tratando a personagem. A personagem basicamente se tornou uma personagem sem caráter, já que ela tá a todo custo querendo ficar com o protagonista que já tem uma namorada, ou seja, ela não tá respeitando esse limite moral que a personagem tinha antes. Porque se você pegar a Equinose lá do início da obra, da Light Novel, ou até mesmo que você só assistiu o anime e for comparar com a Equinose de hoje, assim, a personagem, ela deu uma mudada enorme, o autor mudou muito a personagem. Então, ou o autor realmente está pensando em formar um casal entre o Ayanokoji e a Equinose, o que eu acho um pouco improvável nesse momento, ou então ele está preparando o autor para uma possível expulsão dela, tá? O que eu acho, para ser bem sincero, eu acho que pode ser isso que o autor está fazendo. Ele está fazendo com que a gente sinta raiva da personagem, sinta até um certo ódio ali dela, para que no futuro ele possa expulsar ela sem o leitor ficar tão sentido assim. O que eu também acho que é uma mancada enorme do autor, porque a Equinose, eu acho que ela teria muito a oferecer na obra ainda, tá? Mas enfim, são só especulações, mas sim, ela tem sim alguma chance com o Ayanokoji, tá? Ela tem ali, eu diria que uma chance, sei lá, de uns 30% talvez, mas ela tem sim alguma chance com o protagonista, tá? Maninho, muito obrigado pela pergunta. E a próxima pergunta é do Rabi, tá? O Rabi fez a seguinte pergunta: a Ayanokoji é imparável ou tem alguém que consegue derrotar ele? Bem, até o momento na obra, tá? A gente não conhece nenhum personagem que bateria de frente com o Ayanokoji, até porque o próprio Ayanokoji não mostrou qual sua real capacidade, então a gente não tem um parâmetro assim. Por exemplo, o Ayanokoji, o limite dele é esse, e tal personagem, o limite dele é esse. Não tem como a gente comparar, porque o próprio Ayanokoji não mostrou qual o seu limite, quais suas reais capacidades. Por exemplo, a gente especula muito que o Koenji talvez bata de frente com o Ayanokoji, porém a gente não sabe qual é o limite do Ayanokoji. A gente já viu um pouco ali do Koenji também. Então, se tem algum personagem que eu acho que poderia bater de frente com o Ayanokoji, poderia dar trabalho, e não que poderia vencer, tá? Que poderia bater de frente, seria ou o Koenji ou o Ishigami, tá? Que eu tô botando muita fé no Ishigami. Então são dois personagens. E também tem aquele personagem lá da Sala Branca, que eu tô esquecido o nome, mas que ele era da mesma geração do Ayanokoji, porém ele saiu um pouco antes, tá? E que ele até venceu o Ayanokoji ali no início, porém a gente viu que o Ayanokoji tinha uma adaptabilidade, tá? Muito alta a certas situações. Então o Ayanokoji ele perdia, porém ele se adaptava muito rápido àquela situação e rapidamente conseguia contornar e vencer. Então é muito bacana a gente ver isso do personagem, ou seja, ele se adapta muito rápido, ele se adapta muito rápido ao ambiente, à situação. Então é isso que torna o Ayanokoji um gênio também. Porém, eu acho que tem esses três personagens. Qualquer dia aí eu vou fazer um vídeo falando sobre personagens que eu acho que poderiam vencer o Ayanokoji dentro da obra de Creation of the Elite, tá? Mas é isso, maninho. Eu acho que o Koenji, o Ishigami e esse outro personagem da Sala Branca, que eu vou estar deixando alguma imagem passando aí pra vocês terem uma ideia de qual é, eu vou estar deixando passando na tela também, tá? Mas enfim, eu acho que o Koenji ou o Ishigami ou esse outro membro aí da Sala Branca. A próxima pergunta é do Teófilo Gabriel. Ele fez a seguinte pergunta: irão haver lutas na terceira temporada do anime? Falou sobre os volumes adaptados da novel. Então, essa segunda temporada adaptou, se eu não me engano, tá? Se eu não estou enganado, ela adaptou do volume 4 até o volume 7.5. Foi do volume 4 até o volume 7.5. E lá a gente teve a luta do Ryuen contra o Ayanokoji, que foi uma luta muito bacana. Foi o que salvou a temporada, para ser bem realista, tá? Foi o que realmente salvou ali a temporada, porque a temporada, se a gente for comparar com a novel, tava bem mal adaptada. Porém o anime também é bem legal, tá? O pessoal acha que eu odeio o anime, mas não, eu acho o anime bem legal. Tanto a primeira quanto a segunda temporada eu achei legal, porém eu acho que eles poderiam melhorar cada vez mais se eles realmente adaptassem de uma forma ali bacana, seguindo a novel, tá? Mas enfim, a gente não vai ter luta, tá? Nessa terceira temporada. A terceira temporada vai adaptar do volume 8 até o volume 5. E eu puxando de cabeça aqui de mente, eu não tô me lembrando de nenhuma luta que a gente teve
tá nesses volumes. A gente vai ter só uma batalha intelectual ali entre o Aenokoji e a Arizu. A Arizu vai ser a antagonista dessa próxima temporada, tá? Inclusive, se você quiser ver tudo o que vai acontecer nessa temporada, maninho, eu já fiz um vídeo aqui no canal, já fiz 2 vídeos na verdade, falando sobre tudo o que vai acontecer nessa próxima temporada. Se você dar uma procurada aí no canal, e tá bem bacana, tá? É um vídeo bem pouco visto, pra falar a verdade, aqui do canal, mas eu gostei muito de ter feito ele. Mas não, mano, a gente não vai ter nenhuma luta nessa terceira temporada. Se a gente tiver uma quarta temporada, aí sim as coisas vão mudar, porque o início ali do segundo ano do anime, tá? Que seria uma quarta temporada, cara, é fantástico. Do anime não, da Light Novel, tá? O início do segundo ano da Light Novel é fantástico, cara, é fantástico mesmo. A gente tem o teste da ilha desabilitada, a gente tem a introdução de novos personagens como a Ishika, o Hausen, a gente tem um flerte ali da luta entre o Nagumo e o Aenokoji, onde o Aenokoji acaba nocauteando o Nagumo. A gente tem uma luta muito bacana que eu acho que seria muito legal se a gente visse adaptada no anime, que é do Ryuen, o Albert e os capangas ali do Ryuen contra o Rosen, tá? Que eles conseguem ali com muita dificuldade derrotar o Rosen. Então a gente também tem a luta muito bacana. Essa luta eu gostaria muito de ver adaptada em animação, que é a do Aenokoji e a... cara, eu esqueci o nome da personagem agora. Enfim, é do Aenokoji lutando contra o professor Tsukuhiro, tá? O vice-diretor ali, o diretor interino de Tsukuhiro, um professor contra o Aenokoji e contra aquela personagem lá que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Cara, me fugiu o nome na hora de gravar o vídeo, mas enfim, tá aparecendo aí na tela, tá? Mas é isso, maninho. A próxima pergunta aqui é do Guilherme Fran. Ele fez a seguinte pergunta: o que acha que vai acontecer com os alunos o que você acha que acontece com os alunos que falham na sala branca? Lá no volume 0 é falado isso, tá? Os alunos que falham na sala branca, eles são basicamente descartados. Então, eles são basicamente jogados fora, vamos dizer assim, tá? E daí você pode usar várias interpretações, mas eles basicamente, aqueles que falham na sala branca, eles não têm mais serventia, tá? Eles nem servem mais por causa do trauma ali da sala branca, muitos deles não podem nem mais viver em sociedade. Então, ou eles são mandados para lugares específicos, ou eles infelizmente ali são descartados, tá? Eu não posso falar palavras mais fortes aqui no YouTube, mas vocês têm uma ideia do que acontece. E a próxima pergunta aqui é do maninho do Teófilo, e o Teófilo fez a seguinte pergunta: o que você acha de ter adaptado um volume em um episódio? Episódio 13, temporada 2, muita coisa cortada. Então, maninho, a temporada em si foi muito cortada, tá? Eles adaptaram de uma forma bem superficial. A gente poderia ter por exemplo, uma coisa que eu reclamo muito é que eles deixaram muita coisa bacana que tem na Light Novel de fora e colocaram outras coisas que nem precisaria tanto assim, tá? Então é isso que eu reclamo muito da adaptação de Classroom of the Elite. Mas enfim, eu acho que, falando especificamente do episódio 13, tá? O episódio 13, maninho, foi adaptado ali o volume 7.5. E o volume 7.5, pra ser bem sincero, ele não tinha nada assim de grandioso, tá? Basicamente, eu acho que um dos poucos episódios que eles poderiam ali adaptar de uma forma bacana, porque não teria nada de grandioso, foi o episódio 7.5. E eles conseguiram adaptar de uma forma legal, até pelo final do episódio, tá? Que foi o final da temporada, obviamente, que a gente teve aquela cena entre o Aenokoji e a Arizu, que deixa o espectador ali com um hype para assistir a próxima temporada. Então eu acho que esse episódio 13 eles conseguiram adaptar muito bem, tá? Apesar de terem, como você falou, cortado muita coisa. Então a próxima pergunta é do Teófilo Gabriel novamente, e o Teófilo fez a seguinte pergunta: qual o volume do segundo ano é o melhor na sua opinião? Então eu acho que os volumes ali que pegam o teste da ilha desabilitada do segundo ano são os melhores. Se eu não me engano, é do volume 3 e o volume 4 que pegam o teste da ilha desabilitada, que são muito, muito legais, tá? A gente tá acompanhando. Mas depois disso, dá um declínio absurdo na obra, tá? A obra tem um declínio assim absurdo, porque o autor, ele meio que tá se... Cara, é triste falar isso, mas o autor, ele meio que se perdeu no próprio roteiro da história dele, tá? Tomara que no Gaza ele se ache novamente e consiga fazer aquilo que a gente viu ele fazendo no primeiro ano da Light Novel e no início do segundo ano, tá? Mas, enfim, eu acho que o volume 3 e o volume 4, que são os volumes que adaptam o teste da ilha desabilitada 2.0, que o pessoal gosta de chamar, eu acho que são os melhores, tá?
E o próximo aqui é do Teófilo Gabriel. Muito obrigado pelas perguntas, Teófilo. E ele fez a seguinte pergunta: qual a melhor personagem feminina em questão de desenvolvimento? Então, maninho, a melhor personagem feminina que mais se desenvolveu ao longo da história é a Orequita, sem sombra de dúvidas, tá? A Orequita foi a personagem que teve um melhor desenvolvimento. Se a gente for pegar a Orequita lá do início da Light Novel e for comparar com a Orequita de agora, cara, foi um desenvolvimento absurdo da personagem. A personagem se tornou uma das personagens mais legais assim em questão dela ter sido bem desenvolvida, tá? Então eu acho que nisso o autor ele acertou em cheio aí a escrita dele, tá? Em desenvolver a Orequita. Antes a gente tinha uma Orequita arrogante que se achava superior a todo mundo ali da classe, que ela de uma certa forma assim, tinha um ego muito inflado. E depois a gente teve uma Orequita mais compreensiva, mais inteligente, que as pessoas da sala começaram a confiar nela ao ponto dela virar líder de classe, tá? Então a Orequita obviamente teve um dedo enorme aí do Aino Koji, a gente tem que reconhecer isso, porém a personagem em si, ela se desenvolveu de uma forma absurda, e é por isso que atualmente a Orequita é uma das personagens que eu mais gosto na obra. Bem, a próxima pergunta aqui é do Davi Paladino, e ele fez a seguinte pergunta: alguma notícia sobre a Light Novel no Brasil? Então, maninho, a gente não teve nenhuma notícia assim que foi confirmada, tá? Porém, a gente tem especulações aí, inclusive, se eu não me engano, o Akemi Animes postou lá na comunidade dele de que a New Pop estaria em conversas, tá, com a editora que publica Crown of the Elite para trazê-la para o Brasil. Depois do final da terceira temporada, se a terceira temporada for bem, tá, a gente pode sim ter, talvez ainda no ano que vem, o anúncio aí, ou alguma notícia importante da Light Novel no Brasil. A petição de Crown of the Elite que a gente estava fazendo, tá, foi muito bem, conseguiu atingir o número de assinaturas que a gente estipulou ali como meta, então foi muito bem o número de assinaturas. Mano, assim, a gente espera muito que alguma editora, seja a New Pop, a Panini, qualquer uma outra editora, realmente se interesse em trazer a Light Novel para o Brasil, porque se ela vende tão bem assim fora, se ela vende tão bem no Japão, em outros países como os Estados Unidos e o Canadá, ela possivelmente vai vender bem aqui no Brasil também. Porém, eu acho que o pessoal também tem que comprar. O brasileiro não tem essa, assim, o brasileiro em geral, ele não tem essa cultura da leitura, tá? Porém, como é uma Light Novel e como o pessoal aí que vai comprar geralmente é o pessoal que gosta da obra, e já é o pessoal que acompanha, que lê a Light Novel, eu acho sim que a Light Novel pode vender muito aqui no Brasil. Então essas foram as perguntas, pessoal. Muito obrigado, tá? Foram muitas perguntas, eu fiquei muito feliz de ver essa interação que vocês estão tendo comigo. Muito obrigado, qualquer dúvida deixa nos comentários, tá? Que eu respondo todo mundo. E muito obrigado mais uma vez pela feedback que vocês estão dando nos vídeos. E é muito legal ver que eu tô ganhando importância na comunidade de Crown of the Elite, tá? É muito, muito legal mesmo. Então é isso, se você quiser sugerir algum vídeo, é só entrar em contato comigo lá no Instagram, tá? Que eu anoto, posso demorar para trazer sua sugestão de vídeo, seu tema aí que você sugeriu. Porém eu sempre olho, deixo anotado e eu sempre acabo trazendo aqui pro canal, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, até um próximo vídeo e falou!